Olá, mulheres de produto, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o podcast mais empoderado de tecnologia do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um produto que é simples e intuitivo para os clientes, mas é extremamente sofisticado e tecnológico nos bastidores. O Nubank atingiu uma escala impressionante. São mais de 127 milhões de pessoas usando os produtos do Nu globalmente. O Nubank nasceu eliminando a complexidade do dia a dia financeiro e encantando seus clientes, e continua fazendo isso de maneira global. E para explicar como o Nubank constrói e escala produtos na prática, a gente tem uma convidada que lidera exatamente essa missão. A Maristela, General Manager de Global Bank Account Products, está à frente do desafio de transformar a experiência de receber, pagar e gerenciar dinheiro em escala global, com a ambição de ser a principal conta de 127 milhões de clientes. Maristela, que bom ter você aqui com a gente. Para mim é uma excelente oportunidade de estar aqui, nessa troca com você. Seja muito bem-vinda. Que isso, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela recepção, pelo convite. Estou super feliz aqui. Espero que eu possa contribuir e dividir bastante do que a gente vem fazendo aqui no Nubank. Boa, perfeito. E antes de começar, a gente sempre tem a tradição de perguntar para a nossa convidada, pedir para ela se apresentar um pouquinho mais. Quem é você dentro e fora do LinkedIn? Legal. Bom, eu sou a Maristela, eu trabalho no Nubank há 3 anos. Hoje eu lidero, como você falou, a área de conta aqui, sou diretora sênior de produto. Antes de trabalhar na conta, eu trabalhei na parte do app do Nubank também, sempre dessa parte customer facing, né? Sempre pro coisas que o consumidor de fato usa, assim, que é a minha paixão. Eu sou apaixonada por produto, trabalho com isso há quase 15 anos, é o que eu amo fazer. Fora do LinkedIn, eu moro no Rio, tenho um filho de 7 anos, sou a louca dos hobbies diferentes, assim, eu sou formada em Química, que já é bem diferente. Fui militar, eu amo cozinhar, faço curso de gastronomia, faço curso de perfumaria. Então, assim, eu tenho interesses muito múltiplos, além de produto, mas, assim, amo entender de gente, amo construir soluções para as pessoas, e é isso. Nossa, eu gosto que a área de produto, ela sempre une pessoas com backgrounds diferentes, mas eu estou impactada, não sabia que você tinha sido militar e nem química, muito legal. Eu acho que cada uma das nossas experiências contribui de alguma forma para a gente conseguir fazer e liderar produto, mas adorei já conhecer seu background, tem várias perguntas relacionadas a isso depois. Boa. E para a gente começar a falar aqui sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre a estratégia do Nu, como o Nu funciona, como rodar produto dentro do Nu funciona, a gente vai começar com uma pergunta mais básica. Então, o Nubank, ele sempre teve essa cultura centrada no cliente, que a Maristela falou que também gosta de liderar produtos mais customer faces, e hoje o Nubank, ele atende mais de 127 milhões de pessoas no Brasil, no México e na Colômbia. Então, nada mais justo do que a gente começar pelo coração de tudo, os clientes fanáticos. Então, é uma base que cresce todos os dias e um NPS que segue entre os maiores do mercado. Mesmo com essa base gigante, como que o Nu consegue manter essa proximidade real com o cliente e garantindo que a voz do cliente, de fato, vai chegar na mesa ali de decisão? Muito boa pergunta, é um desafio, assim, eu sempre brinco que não necessariamente a gente é o cliente, né? Por mais que eu seja cliente do Nubank, seja super heavy user, mas não necessariamente a gente representa todos os recortes, e com cento e tantos milhões de clientes, você imagina como isso é difícil, assim. Aqui, eu acho que a gente tem uma série de ferramentas e de processos que a gente faz para facilitar essa proximidade com o cliente. Posso citar alguns exemplos que eu gosto muito, assim. Eu lembro que no final do ano passado eu comentei com o meu time, puxa, isso é muito legal, porque uma coisa que eu fazia na empresa anterior, a gente ia na casa de alguns clientes, assim, especialmente pessoas de classes distintas, né, que a gente não convive no dia a dia. E, pô, ia ser muito legal se a gente fosse na casa dos clientes, pra gente ver como é que eles administram a vida financeira, em loco, né, e tal. E aí o time super adorou a ideia, e a gente construiu um negócio que hoje é super conhecido do Nubank, que a gente chama de Customer Connection. A gente foi para 25 de março com um time enorme, assim. Gente de todas as nacionalidades, mexicanos, americanos, colombianos, foram pro meio da 25 de março, ver como é que as pessoas faziam pagamento, como é que as pessoas compravam, como é que as pessoas gastavam dinheiro, onde que estavam as dores delas, assim. Às vezes
com um aparelho mais antigo, com pouca banda de internet, e aí não conseguia fazer um Pix, e aí tangibilizar isso para as pessoas, né, para as dores que acontecem no dia a dia, foi incrível, assim. A gente que mora aqui no Brasil conhece um pouco melhor, mas muita gente que está fora, né, o nosso time é super global, não consegue tangibilizar e entender muito bem como é que isso acontece aqui, e ainda mais a gente tem uma estrutura que é super avançada quando a gente fala de Pix, né? Em muitos lugares a gente ainda não tem esse mesmo nível de estrutura. A gente também foi na casa de clientes, conversou com eles, entendeu profundamente quais eram as dores, pegou vários inputs de produto mesmo e de coisas que a gente queria validar se as ideias estavam na mesma linha do que a gente estava pensando. A gente conseguiu influenciar muitos roadmaps com essas conversas e a gente passou a fazer esse um evento oficial. A gente faz ele basicamente a cada 3 meses em todos os países que a gente está. Então a gente faz edições no Brasil, edições no México, na Colômbia, e é sempre super rico. Assim, a última edição agora a gente fez com clientes que estavam tendo problema no app, então a gente consegue fazer alguns recortes, assim, né? Pessoas que estavam tendo, que abriram chamado e que a gente queria entender que dores que elas estavam tendo, quais os problemas que elas estavam tendo com o nosso produto. E, assim, além disso, quem toca isso, né, quem coordena é o nosso time de research, que é muito maravilhoso, assim, eu sou muito fã. Mas todas as job families participam, né? Então você tem engenharia, produto, design, dados, todo mundo ali participando. E eu acho que isso é uma prática muito, muito importante para a gente não se desconectar do cliente, sabe? Assim, ainda mais porque, como eu falei, com 100 e tantos milhões de clientes, a gente tem múltiplos recortes. E é muito difícil, assim, né? A gente tem um perfil, às vezes a gente tem clientes com tantos perfis diferentes. Então essa é uma prática que a gente considera fundamental do jeito que a gente desenvolve o produto aqui. Eu adorei que a dica é realmente ir na casa do cliente e conseguir trazer isso pro dia a dia do time, assim. Então, imagino que deve ser uma experiência riquíssima. Estou ansiosa, gostaria até de fazer dentro do time. Acho que deve a ser gente tem um manual para quem quer fazer também. A gente olha aí outras áreas aqui no Nubank, que a gente adora. Adorei, adorei. E isso também faz parte da missão declarada do Nu também. Então, tem a centralidade no cliente, mas tem esse grande objetivo de lutar contra a complexidade para conseguir devolver ali para os nossos clientes mais poder. Mas nem toda a complexidade é óbvia. Você falou que quando vai fazer a entrevista, vocês têm ali alguns recortes para conseguir direcionar um pouco mais e pegar insights mais assertivos ali dos clientes. E como que vocês de fato fazem para identificar uma fricção ou uma dor do cliente que às vezes é silenciosa? Porque talvez o cliente ainda não reclamou de maneira formal. E como vocês conseguem transformar isso em uma prioridade para a empresa? Eu acho que isso também é uma preocupação muito grande nossa, porque, no geral, quando o cliente vai abrir uma reclamação, né, no atendimento, é uma coisa que está uma dor muito latente ali. Mas, às vezes, a gente morre aquela morte pelos 1000 cortezinhos de papel, sabe? Assim, você vai ter um negócio ali que incomoda, outro que incomoda um pouquinho ali, mas você vai seguindo. E quando você vê, você perde esse amor do cliente, ele acaba, né, não querendo você mais como instituição principal, porque no todo a sua experiência já não está fazendo tanto sentido para ele, ou está sendo muito custosa, sempre tem alguma coisa que falha. Então, assim, um jeito que eu, pelo menos, acredito muito da gente conseguir capturar essas pequenas fricções, essas pequenas dores que às vezes não ficam visíveis, é a gente sendo cliente mesmo, assim, usando com muita frequência, assim, a cada coisa. Engraçado, no Slack tem uma reaction minha, que o pessoal me chama de early adopter, assim. Qualquer coisa que a gente lança, eu sou a primeira a usar, a primeira a testar. E eu sou super chata, assim. E eu sou chata como cliente no geral, mas com os nossos produtos eu sou mais chata ainda. E eu acho que eu tento colocar isso como mindset de todos os times, assim. Óbvio que a gente tem essa dificuldade de eu não consigo testar extensivamente o produto no México ou o produto na Colômbia, mas eu preciso ter gente lá que faça o mesmo papel que eu aqui, né? Porque se a gente não é o primeiro a testar extensivamente o produto e mapear todas essas potenciais dores, né, a gente acaba ficando muito cego. Então, a gente faz com muita frequência com os times product reviews, design reviews, passando pelos fluxos principais, passando pelas jornadas, vendo como as coisas se conectam, vendo onde é que tem potenciais, né, fricções ou probleminhas que a gente pode resolver. Eu sou super próxima disso, assim, a gente tem product review basicamente semanalmente para revisar tudo que a gente está para lançar ou coisas que a gente está para revisar. Mas acho que é isso, assim, a pessoa de produto tem que ter esse amor
por elevar a qualidade do que está fazendo, se colocar no lugar do cliente, e ter esse apreço mesmo, assim, esse refino de garantir que você está colocando a melhor experiência possível no ar. Sim, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto na cultura do Nu, porque quando a gente está falando de autonomia, também essa autonomia de poder testar, ou até mesmo de conseguir levantar a mão e falar: ai, gente, entrei aqui em tal parte do app e acho que não está funcionando como deveria. E eu vejo isso a gente fazendo de forma muito ativa e os times se ajudando, sabe, a identificar um gap, uma oportunidade de melhoria, algo inovador também. Então, acho que isso ajuda bastante a gente conseguir sempre entregar bons produtos para os clientes, né? Total. Boa. E a gente falou bastante, então, sobre como que o Nu consegue entender melhor o cliente, identificar aquela dor ali mais silenciosa. E agora eu quero saber como que o Nubank traduz essa escuta em produtos financeiros que encantam os clientes, porque o objetivo não é só resolver a dor ou diminuir a complexidade, mas encantá-los também. Então, para o cliente, produtos como caixinha, assistente financeiro e a própria conta global podem parecer incrivelmente simples e intuitivos quando eles estão mexendo no app. Mas a gente sabe que por trás de toda essa simplicidade existe uma engenharia super robusta e complexa. Como que o Nu opera nos bastidores para esconder toda essa complexidade e garantir que, na tela do celular, a experiência continue limpa e fluida? Sim, tem uma frase que eu amo, que é do Da Vinci, que a simplicidade é o último grau da sofisticação, né? Então, e aí eu acho que a gente leva isso muito a sério. A última coisa que a gente quer é terceirizar essa complexidade para o cliente. Eu acho que tem uma série de lições que a gente foi aprendendo ao longo do tempo de como fazer isso, né? Usar a simplicidade como princípio de produto e tá sempre se questionando se a gente deixou ele o mais pelado possível, assim, tipo, o mais simples possível. Eu acho que é um exercício constante do nosso lado, porque produtos financeiros, eles podem ser complexos por definição, né? São decisões relevantes para o cliente. E uma das coisas que a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi aqui, é que dar muitas opções nem sempre é a melhor coisa, sabe? Então, a pessoa tá ali tendo que tomar uma decisão e aí, pelo fato da gente ter múltiplas opções, eu vou querer mostrar todas essas opções para o cliente? Será que é a melhor coisa mesmo? Ou será que o cliente não espera que eu faça, que eu dê algum nível de guidance, de orientação mais inteligente, sabe? Acho que um exemplo muito legal que a gente tem é o das caixinhas, assim. Antes a gente tinha um fluxo que, na hora que a pessoa ia criar uma caixinha, a gente oferecia múltiplos fundos diferentes, com períodos diferentes de liquidez, etc. E a gente falou, cara, a caixinha para ser um negócio muito simples, sabe? Às vezes o cliente não precisa desse tanto de opção. Então vamos reduzir ao máximo, assim. Hoje a criação de caixinhas ela acontece em 2, 3 etapas. Depois, se a pessoa quiser fazer uma alteração ou quiser, ela tem um menu ali que ela pode fazer. Mas o passo inicial de criar, que é o que a gente mais quer, que a pessoa crie esse hábito de guardar, crie essa saúde financeira, ele está ali muito rápido e muito fácil, né? Acho que outro exemplo muito legal que a gente tem é o assistente de pagamentos, que a gente ali tem múltiplas formas de pagamento diferentes. Você tem Pix, você tem boleto, débito automático. Só que para o cliente, no final do dia, o job to be done dele ali é pagar uma conta. Ele não quer saber se é um Pix programado, se vai ser um boleto, se vai ser um débito automático. Como que eu consigo abstrair a experiência que ela não seja dependente do que a gente chama de rail, né, do formato de pagamento, mas sim que ela seja muito conectada com o job to be done que o cliente precisa fazer ali na hora. Quer dizer, eu preciso garantir que as minhas contas estão em dia. A nossa missão aqui é garantir que o cliente faça o melhor uso do dinheiro dele, não tenha que pagar nenhuma tarifa por atraso, nenhum juros, que ele tenha visibilidade do que ele tem para pagar, independente do produto que está por trás, né, do rail que está por trás. E esse mesmo raciocínio serve para quando a gente vai expandir essas experiências para outros países, né? Porque é isso, assim, no final do dia, a pessoa, independente de ela estar no Brasil, no México ou na Colômbia, ela quer pagar uma conta, ela quer transferir dinheiro para alguém, ela quer receber dinheiro. Então, como que a gente consegue tirar o máximo de complexidade dessa jornada e deixar só o que a pessoa realmente precisa fazer, as decisões que ela realmente precisa tomar e coisas que são realmente relevantes para ela? Então, acho que isso é um princípio muito forte nosso e que a gente não abre mão de maneira alguma quando a gente está desenvolvendo o produto.
Eu acho que é isso, o foco na simplicidade, mas também conseguir até antecipar dores com essa parte do guidance que você falou, né? Eu conheço tão bem o meu cliente que eu também consigo já recomendar coisas que faz sentido ali para ele. E a gente também sabe que no setor financeiro ele é altamente regulado, então às vezes é até complicado a gente trazer uma inovação ou algo que seja encantador ali para o cliente. A gente também sabe que a gente está mexendo com o dinheiro dos clientes, que é a moeda mais valiosa quando a gente está cuidando ali desse momento financeiro da vida das pessoas. Como o Nubank consegue equilibrar a cultura de testar e aprender rápido, para justamente colocar essa experiência mais simples na mão do cliente, mas também tendo essa necessidade inegociável de segurança e compliance de uma instituição financeira global? Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem de longe. E eu acho que uma coisa que é muito importante nesse contexto é que os nossos PMs tenham essa habilidade de entender regulação. Então, assim, não tem como fugir disso, sabe? Um PM, para desenvolver um produto aqui, ele tem que saber de regulação, ele tem que saber o que é possível, ele tem que saber quais são as 4 linhas que delimitam um espaço onde a gente pode brincar, explorar, testar, mas sempre vai ter essa fronteira. E a gente precisa ter domínio sobre isso porque a gente entende esse estar compliant com a regulação como um diferencial competitivo nosso, assim, sabe? É uma coisa que a gente acredita muito, a gente é muito parceiro dos reguladores, a gente tenta trabalhar em extrema parceria, assim, a gente tem relações ótimas, justamente visando que tudo aconteça dentro da norma, mas que a norma também seja o mais benéfica possível para o cliente final, sabe? Então, eu acho que dessa questão também de segurança, né? A gente sabe que, por mais que a gente queira deixar todos os fluxos os mais simples, os mais rápidos, os mais funcionais, às vezes você precisa colocar algum nível de fricção para proteger o cliente em termos de segurança, sabe? Que o Brasil é um mercado gigante de fraude, a gente precisa estar sempre atento a isso, não adianta a gente ignorar, sabe? Achar que isso não acontece, porque acontece e acontece muito. Então, a gente fazer essa combinação dessas múltiplas variáveis, né, regulatória, segurança, tecnologia, experiência, onde que a gente vai chegar no melhor, no denominador comum para equilibrar todos esses fatores. Não dá para ganhar em tudo, né? Às vezes a gente vai ter que abrir mão de um pouquinho de um lado para poder garantir o outro, como esse trade-off ali entre segurança e simplicidade. Mas, enfim, eu acho que isso diz muito sobre o perfil de pessoas que a gente precisa ter aqui, que consiga ter uma visão muito holística sobre produto e considerando todos esses aspectos também, regulatórios, enfim. Então, é um desafio. Sim, eu acho que um dos pontos que me dá aquele quentinho no coração é assim, quando a gente está usando o produto, às vezes a gente identifica, nossa, que feature bem pensada, que bom que eles estão tentando proteger o meu dinheiro. Mas quando a gente ouve isso de um terceiro, dá mais felicidade ainda. Então, sempre que eu recebo algum feedback de, nossa, fui tentar fazer um Pix e aí veio aquela mensagem para garantir que era eu mesmo e era um valor maior para uma conta que eu realmente não fazia com frequência, caramba, que assertivo. Então, eu acho que quando a gente consegue colocar fazer bem esse trade-off, mesmo colocando essa fricção, mas colocando para proteger o cliente, ele também vê isso como um benefício, né? Total, total. A gente fala isso, né, de como a gente tem fricções inteligentes, como que a gente faz intervenções corretas na jornada, nos momentos certos, para que não seja só uma fricção, mas tenha de fato valor em apoiar o cliente e evitar uma situação indesejável, né? Mas é uma arte, assim, meio arte, meio ciência, que eu brinco, né? Mas enfim, a gente está sempre trabalhando para isso. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. É isso, acho que o PM tem
tem que ter o pezinho ali na criatividade, até mesmo para esses momentos de maior regulamentação, né? E você estava comentando sobre esse desafio. Vocês tentam fazer tudo de uma maneira que esteja dentro da lei, que encante os clientes e ainda por cima global. Então a gente vai falar um pouco sobre essa terceira parte que é o global agora. Quando a gente está falando de global, a gente está falando de Brasil, México e Colômbia, que já são territórios aí onde o roxo já é super conhecido e consolidado. E aqui eu entendo que não se trata apenas de lançar novos países, mas também, né, de conseguir validar essa visão global que o Nubank tem, baseada em plataformização. A pergunta que fica é: como a engenharia e estratégia de produto conseguem se organizar para criar soluções que não são apenas locais, mas sim globais e adaptáveis desde o primeiro dia que a gente estiver lançando esse país? Bom, essa pergunta é ótima. Eu acho que é um grande diferencial competitivo e um músculo que a gente tem trabalhado cada vez mais. Assim. Se eu disser para você que sempre foi assim, é mentira. Obviamente, porque a gente nasceu no Brasil, a gente não tinha outros lugares, a gente não precisava desenvolver isso. E o primeiro país que a gente lançou não foi super assim. Agora a gente está cada vez mais nessa direção. Uma coisa que eu falei antes, né, que acho que embasa muito desse raciocínio, é que os grandes jobs to be done, independente do mercado, de um cliente com uma instituição financeira, eles são muito parecidos. Então, se você pensa na vida financeira de uma pessoa qualquer, em qualquer lugar do mundo, ela vai precisar receber dinheiro, seja, né, via salário ou de outra forma. Ela vai precisar transferir dinheiro para alguém, fazer um pagamento, ela vai precisar pagar as contas dela, ela vai guardar dinheiro, eventualmente, né, ter ali uma reserva de emergência, enfim. Como isso acontece em cada um dos mercados, aí sim varia, né? Então, você pensa que transferência de dinheiro aqui no Brasil é sinônimo de Pix, que há 5, 6 anos atrás não existia. A gente toma isso como garantido, mas em vários outros países isso não existe, né? Essa transferência instantânea de dinheiro. Então, como que é para uma pessoa no México fazer uma transferência de dinheiro? O que está por trás? Quanto tempo leva? O que a pessoa costuma fazer com isso? Então, a gente tem que abstrair essa camada, ter plataformas, né, que sejam efetivamente globais, que a gente consiga construir em cima justamente essas camadas de personalização apenas do que for extremamente necessário. Então, a gente consegue plataformizar, inclusive a experiência. Então, se você olhar a tela no aplicativo do Brasil, do México e da Colômbia de uma transferência, no Brasil ela é Pix, no México ela é o Pay, na Colômbia ela é o Breb, mas você vai ver que os módulos são muito parecidos. A gente já constrói isso dessa maneira, para que a gente consiga adaptar para cada uma das geografias, dentro, obviamente, da regulação local, das necessidades locais, né? Mas que a gente consiga hoje lançar um outro país com muito mais velocidade do que aconteceu no passado. A gente teve o lançamento do Breb, que é o Pix da Colômbia. Assim, a gente reduziu em 6 meses o lançamento, porque a gente já tinha essa estrutura global e já sabia como alavancar isso, né? Eu acho que um outro exemplo que eu sempre acabo dando é assim, o México tem uma economia bem menos digitalizada que o Brasil. Lá, para você fazer um depósito, as pessoas fazem em cash, né? Fazem em papel moeda. E aí a gente não tem agência. Então, como que a gente vai adaptar a nossa jornada de depositar dinheiro para esse público no México que não está acostumado a fazer depósito online, né? A fazer transferência online. Então, a gente tem parceria com lojas, né, onde as pessoas vão fisicamente fazem um depósito. Então, você abre o seu app, você vai conseguir ver onde está a loja mais próxima, ir lá e fazer um depósito de dinheiro. A gente adaptou a nossa experiência de depósito para isso, mas sempre em cima dessa plataforma global. Então, eu acho que hoje é uma preocupação muito grande nossa, fazer o mínimo de adaptações locais possíveis, que não sejam escaláveis. Eu acho que adaptações locais não são um problema, elas são um problema quando a gente não consegue escalar ou quando a gente faz ela porque a gente não tem uma plataforma pronta para isso, né? E hoje eu acho que a gente está justamente aprendendo esse trade-off de, às vezes, eu preciso demorar um pouquinho mais para lançar alguma coisa nova para poder fazer isso numa plataforma e poder lançar isso em mais lugares ao mesmo tempo. Acho que tem sido um aprendizado grande nosso. Acho que para a conta isso é muito relevante, porque, como eu disse, é o produto mais democrático, né? A gente está em todas as geografias, em todos os lugares as pessoas fazem as mesmas tarefas. Então a gente tem sempre que estar com essa mentalidade de como a gente vai
conseguir expandir globalmente esses jobs to be done e como a gente constrói dessa maneira. Eu acho que você já respondeu um pouquinho da próxima pergunta, Adiantei. mas eu vou fazer ela, mas eu vou fazer ela de um jeitinho diferente, só para garantir assim, um entendimento, porque esse conceito de plataformização, ele é muito interessante, justamente quando a gente está buscando escalar, quando a gente está buscando aumentar a nossa capacidade, onde as mãozinhas dos nossos produtos podem tocar. Então, você comentou já que, de fato, o lançamento entre alguns produtos, eles têm uma diferença de tempo, porque, enfim, no Brasil estávamos construindo do zero, e depois México, Colômbia, a gente conseguiu fazer de uma maneira mais rápida, um pouco mais escalável, porque já tinha algo pronto com essa mentalidade de plataformização. Então, a agilidade vem da mentalidade de plataformização. Depois você comentou que, sim, existem alguns momentos que a gente precisa fazer algumas adaptações, elas não necessariamente são um problema. Como que a gente consegue fazer e ter esse pensamento para pensar? Como eu posso fazer rápido, garantir meu timing ali para entrar no mercado, e a gente sabe que existe isso, mas sem perder essa qualidade e a obsessão para o cliente que o Nubank tem? Acho que não tem resposta certa, assim, né? Eu acho que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. O que acontece muito é que hoje a gente tem muito mais consciência sobre se a gente de fato precisar lançar um negócio 100% local e comprando um débito técnico que a gente sabe que a gente vai ter que pagar ali na frente, hoje a gente tem muito mais consciência do custo que isso tem. Né? É porque, assim, antigamente a gente se preocupava muito mais com a velocidade. Então, quanto eu consigo lançar mais rápido? Sem pensar no custo que isso ia trazer ali na frente, que é, eventualmente, de eu ter um código que daqui a pouco eu vou ter que deprecar, ou que eu vou ter que dar manutenção para 2 códigos distintos que fazem basicamente a mesma coisa. Eu acho que a gente não levava tanto isso em consideração, porque a gente tinha essa necessidade de ter uma aceleração muito maior e ter uma velocidade muito maior de lançamento. Hoje, a gente já tem muito mais consciência sobre esses custos e que eles vão cobrar seu preço logo ali na frente. Então, essa decisão sobre o que a gente faz dentro da plataforma ou fora da plataforma, eu acho que ela é uma decisão mais educada hoje em dia, mais informada. Nosso time de engenharia tem muita voz nesse aspecto. E eu acho que, não só de engenharia, eu acho que o próprio time de produto hoje entende muito bem quais os custos de a gente fazer isso. Porque uma vez que a gente lança, às vezes, dessa forma, né, fora de plataforma, construindo débito técnico, depois a gente não consegue evoluir mais o produto, porque o tempo que você tem que fazer de manutenção, de pagar débito, vira um problema logo ali na frente, né? Porque você não consegue evoluir mais o produto. Então, acho que hoje a gente tem bem mais essa consciência. Eu acho que isso nunca vai chegar na perfeição, sempre vai ter esse trade-off de alguma maneira, mas acho que a gente está ficando cada vez mais treinado nisso. Assim, esse músculo está cada vez mais bem desenvolvido. Perfeito. E agora, vou aprofundar na outra parte que você também falou na hora ali da primeira pergunta. Justamente essa, de se precisar adaptar, a gente adapta, mas da melhor maneira, sabendo dos trade-offs. Então, trabalhando essa ideia de ter uma plataforma única e com esse equilíbrio entre padronização e personalização. Como que o Nu define hoje o que é o core da experiência? Então, você estava falando que na hora de fazer uma transferência, pode mudar o meio, o como a gente faz, mas os bloquinhos ali, eles permanecem o mesmo. Então, como que o Nu consegue definir o que é inegociável em qualquer lugar do mundo e o que deve ser flexível para se adaptar aí às regulamentações e às culturas locais? Perfeito. Eu acho que aqui também entra muito esse raciocínio que eu comentei do job to be done, né? Então, você tem que transferir dinheiro. Isso é uma tarefa que todo mundo faz. Tá, mas o que a regulação diz naquele mercado tal? Né? Então, quando você pensa no Pix, por exemplo, a gente tem a questão das chaves, dos limites, né? Toda essa gestão de limites, ela é diferente em cada um dos lugares. Aqui a gente tem uma preocupação muito maior com essa coisa de fraude, de roubo de celular, né? Aqui no Brasil a gente tem modo rua, que é uma coisa que, cara, em outros mercados ninguém nem pensa, porque as pessoas não têm essa coisa de roubar celular, né? Então, acho que são 2 coisas principais que orientam o quanto a gente vai customizar e o quanto a gente vai adaptar essa experiência para algo local. Acho que uma é o mercado mesmo, assim, como que é a dinâmica do mercado. Como eu falei, no caso do México, a gente tem uma economia que é bem menos digitalizada do que a economia brasileira. A gente precisa ter soluções
que resolvam o problema do cash, né, do papel moeda, do dinheiro. As pessoas ainda transferem, depositam e sacam moeda, né? Então a gente precisa ter soluções para isso. O fluxo de depósito ele é muito parecido com aqui do Brasil, mas eu preciso ter esse componente de como que eu resolvo a parte do dinheiro, do papel moeda. Eu acho que a mesma coisa vale, sei lá, para pagamento de conta, né? Aqui no Brasil a gente tem débito automático, DDA, que é como eu puxo pelo seu CPF os boletos. Em outros lugares eu não tenho isso. Cada empresa, eu vou lá no site da empresa e faço meu pagamento. Então, como que eu faço essa jornada de pagamento de conta ser muito facilitada pelo app, num lugar onde eu não tenho um DDA da vida, que é pelo seu CPF, eu vou puxar todos os boletos que foram emitidos no seu nome, né? Então, acho que essa é uma componente, a componente local do ponto de vista de mercado. E a segunda componente é a componente regulatória, como eu estava falando, né? Pix no Brasil. A gente tem toda uma parte de gestão de limite que é super importante, porque é um mercado que tem muita fraude. Tem questões de segurança que são muito importantes nessa coisa de roubo de celular, que eventualmente não acontece tanto em outros locais. E a regulação é muito forte em cima disso. Então, eu acho que essas duas componentes, elas vão ditando o quanto a gente precisa adaptar a experiência, customizar a experiência, versus o quanto a gente vai com uma coisa mais padrão, global, que a gente já tem de prateleira. Perfeita. Eu acho que é isso, conseguir fazer boas escolhas estando ciente dos trade-offs que você tem, né? Quando a gente está focado no cliente e tem o objetivo final de garantir que o cliente vai ter uma excelente experiência, já fica mais fácil tomar essas decisões. Bom, mas não há estratégia de plataforma que fique de pé sem as pessoas certas operando essa alavanca. Nesse último bloco que a gente vai falar agora, temos algumas perguntinhas para falar sobre os Nubankers e o dia a dia de quem constrói esse futuro roxo. Bom, o Nu ele defende muito a autonomia das squads, a gente estava falando um pouquinho disso lá no começo, para todos poderem ali conseguir participar ou tomar as decisões. Porém, em uma empresa do tamanho do Nu, a autonomia sem alinhamento pode até virar causa em alguns momentos. Quais são os mecanismos práticos que vocês utilizam para garantir que todos os times, mesmo com autonomia, estejam remando na mesma direção? Boa, eu acho que aqui entra muito um processo bastante estruturado de planejamento que a gente tem. Então, agora a gente está passando por ele, né? A gente está finalizando agora. E ele começa muito... Acho que ele vem tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Aqui na conta, nossa métrica principal, para onde a gente olha, é a principalidade. Então, qual o percentual dos meus clientes que usam a conta do Nubank como sua conta principal? Essa é a nossa maior métrica de sucesso, porque isso quer dizer que a gente está entregando o melhor produto do mercado, que as pessoas amam usar e que por isso elas estão aqui com a gente, concentrando boa parte da sua vida financeira aqui. Então, essa é a nossa métrica norte, né? Para lá que a gente olha. A partir disso, a gente tem que garantir que todos os times estão remando nessa mesma direção. Óbvio que, assim, cada time vai contribuir com um pedaço para isso, né? E a gente tem outras métricas de sucesso e de objetivo. A gente quer ser líder em cada um dos mercados que a gente atua. A gente quer que as pessoas transacionem o máximo possível através da conta do Nubank. Então, óbvio, eu vou olhar transações por cliente, eu vou olhar o volume que está sendo transacionado, vou olhar NPS, vou olhar métricas de engajamento, etc. E aí, cada um dos times contribui para um pedaço disso, né? E aí, cada time vai ter suas métricas, vai ter seus KPIs locais, mas a gente tem que garantir que tudo isso está remando na mesma direção. E a gente garante isso justamente no processo de planejamento. É onde a gente vai olhar para cada um dos squads, vai ver se o que cada um está planejando está indo nessa mesma linha, se tem algum conflito, tem alguma métrica que é conflitante entre um e outro, para um crescer, o outro tem que diminuir, e que tipo de resolução que a gente tem que dar para isso, não só dentro da nossa área, como cross áreas do Nubank, né? Então, se eu estou planejando alguma coisa aqui em conta que está indo de encontro ao que o time de cartão está fazendo, né? A gente tem que garantir que tudo isso está caminhando na mesma direção. É um trabalho super complexo, assim, a gente precisa de muito apoio para fazer, para garantir que essa engrenagem gire, né? A gente passa 2, 3 meses fazendo esse processo de planejamento, mas no geral é assim que a gente garante esse alinhamento. E ao longo do ano, né, conforme a gente vai andando, a gente tem fóruns e processos que garantem que a gente está monitorando se a gente segue indo nessa mesma direção.
Então, é mais ou menos assim que a gente tenta fazer. Eu gosto muito dessa parte que você falou, que tem os outros times e a gente precisa primeiro garantir transparência. Então, esse é um ponto que eu gosto do Nu. Todo mundo tem acesso aos OKRs de todas as áreas. E isso ajuda muito. E para além disso, nesse momento estratégico que a gente está, a gente vai até o outro time, até mesmo para buscar alinhamento. Tipo, o que vocês estão pensando em priorizar? Como vocês estão fazendo? Isso já garante esse alinhamento também, né? E mapeamento de dependências, porque às vezes a gente depende de outro time para fazer alguma coisa, né? Então, assim, não dá pra gente acreditar que o nosso produto vive em isolamento. No meu caso, então, da conta, todos os produtos vão bater na conta em algum momento, né? Então, a gente tem que garantir que existe essa coordenação, esse mapeamento de dependência. Muitas das vezes a gente tem OKRs compartilhados, né? Porque 2 times estão remando para o mesmo objetivo juntos, então a gente precisa desse compartilhamento. Enfim, eu acho que a gente tem uma série de ferramentas para garantir que isso aconteça. Verdade. A gente tem produtos muito diversos e a gente também tem times muito diversos. Sim. E num ambiente tão multidisciplinar, às vezes o PM ele atua como diplomata, né? Ele entre a frieza, digamos assim, dos números e o calor ali do atendimento do cliente, daquela dor mais latente. Como você, como líder de produto, assim, ensina seus PMs a conseguir conciliar essas visões diferentes, assim, dentro dos times, para eles conseguirem tomar a melhor decisão? Eu acho que esse é o grande desafio do PM, justamente conseguir equilibrar esses pontos de vista diferentes, né? Para isso, você precisa ser uma pessoa que esteja confortável em trabalhar com pessoas muito diferentes e com pontos de vista muito diversos, mas eu acho que é isso que faz a gente entregar um produto de excelência, sabe? Essa diversidade de pontos de vista, saber fazer os trade-offs corretos, saber fazer as priorizações corretas, entender efetivamente que problema que a gente está solucionando, sabe? Assim, ser capaz de chegar no porquê efetivamente, que é um trabalho difícil, né? Às vezes a gente está ali com um roadmap, um monte de coisa para entregar, e quando a gente vê, a gente se perdeu do porquê que a gente está fazendo aquilo. Eu acho que aqui no Nubank a gente tem a sorte, né, o privilégio, na verdade, de trabalhar com todas as áreas técnicas, né? Engenharia, design, produto, dados, pesquisa, com um nível técnico super alto, que entendem bastante o papel de cada um, como cada job family, né, é fundamental para você construir um produto de excelência e de qualidade. Assim. Então, acho que é muito do papel do PM fazer essa conciliação, às vezes não é fácil, mas acho que por isso que a gente tem uma barra tão alta assim, para PMs aqui, porque a gente conta muito com eles para fazer essa coordenação. Isso é verdade, é sempre um desafio, assim, né? E, assim, estou aprendendo muito aqui nesse episódio, anotando algumas dicas, muito obrigada. Mas a gente vai para a nossa última pergunta. E para poder finalizar, queria tentar trazer uma dica de carreira aqui para as nossas ouvintes. Sei que trabalhar no Nu às vezes é sonho de muitas mulheres e queria ouvir um pouquinho de você. Então, assim, observando os melhores talentos que passaram pelo seu time nesses últimos anos aí de hipercrescimento, qual é a habilidade técnica ou comportamental, às vezes um hábito assim que você vê, ou mais de um também, que mais diferencia um Nubanker e o ajuda a construir produtos financeiros tão encantadores? Boa, essa pergunta é difícil. Eu acho que, como eu falei, né, o que a gente faz é estar numa fronteira incrível entre arte e ciência. Tem muito de intuição, às vezes não vão ter dados que vão comprovar o que você quer fazer, mas você tem que arriscar, assim, tem muito de intuição, eu acredito muito nisso. E justamente por isso, as melhores pessoas que eu já trabalhei de produto, elas vinham de backgrounds extremamente diversos, assim, porque eu acho que às vezes a gente cai nessa armadilha de estar muito preocupado com framework, com a parte técnica, com o livro, etc. E a gente esquece que a gente está num negócio de desenvolver soluções para pessoas, para humanos, né? Então, assim, tem muito do entender comportamento, entender dores, ter uma preocupação genuína em resolver problemas das pessoas, sabe? E eu acho que quanto mais você tem de repertório e de interesses diversos que não sejam só técnicos ou só de produtos financeiros, sabe? Quantas vezes a gente já se inspirou aqui em soluções de produtos completamente diferentes, assim, que não tinham nada a ver com o banco.
Então, acho que essa coisa de ser curioso, testar, experimentar, se interessar por assuntos diferentes, trazer perspectivas, abrir a cabeça, porque, de novo, acho que o que a gente faz tem muito de criatividade. Tá nessa fronteira, assim, sabe? E ter interesse e criatividade pelas outras job families que estão do seu lado, assim. Então, gostar um pouco de design também, estar ali junto com os designers, entendendo como eles pensam, estar junto com a engenharia, entendendo um pouco mais profundamente de como que é uma arquitetura, por que foi feito dessa maneira e não de outra. Eu acho que a coisa principal do PM é ser curioso, sabe? E não perder isso, e não perder essa paixão, esse brilho no olho, assim. Eu acho que uma das pessoas mais incríveis que eu trabalhei aqui no Nubank, assim, que eu tive o privilégio de trabalhar, ele é formado em História da Arte, trabalhou com educação anos da vida dele, e uma das pessoas mais geniais que foi capaz de construir produtos incríveis, e é capaz de estar aqui com a gente até hoje, assim, é uma super honra. E eu aprendi demais com ele, assim. Então, eu acho que é isso. Ter essa curiosidade, ter essa pluralidade de interesses e estar disposto a abrir a cabeça para enxergar outras soluções. Eu adorei. E aí você foi falando essas coisas e veio curiosidade, eu vou fazer uma pergunta fora aqui do roteiro. Claro! Você trouxe o exemplo de uma pessoa que tem um background super diferente e que ele traz para você alguns insights, né? Você acha super positivo na carreira dele. Mas e para você, assim, como o seu background de química, de militar, te ajuda hoje no seu dia a dia? Fiquei super curiosa. Eu acho que essa coisa da curiosidade de querer experimentar lados diferentes da vida, porque assim, é isso, eu me formei em engenharia química, super exatas, assim, mas eu sempre tive esse apreço um pouco mais pelas humanas, pelas artes, e não me permitir rotular e me limitar com o que eu tinha estudado, para onde eu tinha ido, para onde, né, onde eu me formei e o caminho que eu escolhi. E porque muitas pessoas ficam às vezes, nossa, mas eu trabalho com isso, por que eu vou, sei lá, eu toco piano, por exemplo, né, e faço questão de continuar tocando, e faço aula, etc. E às vezes parece uma coisa boba, assim, né, mas vou perder tempo com um hobby. E não é isso, assim, eu acho que isso forma a gente como pessoa, como profissional, traz outras camadas, assim, então eu acho que o que eu mais aprendi ao longo da vida foi poder dar espaço e que é legítimo e que é bem-vindo eu dar espaço para as múltiplas facetas que eu tenho, assim, né? Que eu não sou definida por uma formação ou pelo que eu estou fazendo agora, pelo meu trabalho agora, mas que eu sou um ser humano com muitas facetas, muitas camadas e que eu tenho que dar espaço para todas elas, assim. Isso me torna uma profissional melhor, sem dúvida. Amei. Porque não, eu vou ter que fazer a pergunta, não me aguentei. Maristela, muito obrigada por dividir tanto contexto, tanto conhecimento com a gente de maneira prática, didática, super fácil entender o que você está falando, assim. Então, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Imagina, eu que agradeço o espaço, espero que tenha contribuído. Foi ótimo, adorei sua condução também, me senti super à vontade, não fiquei nervosa, parecia que a gente estava aqui no papo de comadre. Super obrigada e contem comigo sempre. Muito obrigada. E assim, através da sua fala, ficou super evidente que construir produtos no Nu é sobre eliminar a complexidade, criar experiências que devolvem o poder para as pessoas e fazendo isso com uma cultura forte que dá autonomia para os Nubankers, que estimula a criatividade, mas também está sempre de olho nas legislações e faz isso com muita responsabilidade. Bom, para quem ouviu, a gente espera que esse episódio ajude você a enxergar o produto com mais profundidade e intenção. Se algo te inspirou, compartilha com alguém próximo de você e a gente se vê no próximo episódio de Mulheres de Produto. Muito obrigada!